E estou aqui com muita satisfação para mais essa videoaula. É uma videoaula caseira destinada para os alunos do ensino médio e do EJA também, nesse período difícil de pandemia, ao qual nós estamos sobrevivendo e fazendo o nosso melhor, né, nessa época desse ano de 2020, esse período todinho de pandemia. E a aula de hoje nós vamos falar de um assunto que foi abordado, foi tema do nosso currículo, que é poema, né? Poesia. E é interessante notar que o currículo desse ano de 2020 ele abrangeu poesia para uma turma inicial e também música. Por quê? Porque a intenção é que nós venhamos a estudar não só a gramática, mas uma gramática contextualizada para nós podemos conhecer a diversidade cultural, conhecer a cultura. E um dos poemas que nós abrangemos nesse que nós chamamos de terceiro ciclo, nesse ano de 2020, nós vamos aqui estar falando sobre a cultura norte-americana. Nós escolhemos um poema, na verdade, na primeira aula nós falamos bastante sobre o Shakespeare, né? Algumas frases poéticas, estudamos um conteúdo. E agora nós escolhemos um poema de um poeta norte-americano negro e algumas características da sociedade que ele vivia, do que ele criticava, que era o racismo, discriminação, ficou implícita e até explícita também na obra dele. E esse poema do Langston Hughes chama I Too, Eu Também. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós vamos fazer uma leitura e vamos estar discutindo também nessa aula as questões sociais que ele abrangeu e principalmente o desfecho do poema, que vocês vão ver uma situação de superação, né? Onde a pessoa confrontando com uma situação difícil, confrontando com uma situação que a pessoa poderia, o resto da vida dela, talvez passando uma situação difícil, a pessoa estragar a vida dela, estragar a personalidade dela, partir para um lado de desespero, mas a pessoa parte para um lado de superação, de leitura da situação, né? E nós vamos ver, conforme estamos vivendo também esse período de pandemia, também estamos numa situação uma situação incomum, uma situação desfavorável, não é? E muitos alunos desistiram, teve alunos que desistiram, que acharam, ano que vem, esse ano eu não vou fazer nada. E se tem uma coisa que nós devemos preservar na nossa vida, é o tempo, não é? O tempo é uma coisa que nós não conseguimos recuperar com facilidade. Então, um bem precioso, queridos alunos, é o tempo. É um bem muito valioso na nossa vida. E essas videoaulas foram gravadas com muito carinho para vocês, mesmo não tendo todos os recursos que um estúdio adequado. Nós fazemos essa videoaula em casa, com o nosso celular, nosso equipamento. Mas é muito carinho que estamos aí passando todo esse conteúdo para vocês, tá? Então passemos ao poema I Too, do Hughes, ok? Vamos para lá então? I'm too. I'm too, sing American. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. Nesse trecho, ele diz, eu também canto a América. Eu sou o irmão mais preto, darker brother. They send me to eat. Alguém me manda comer na cozinha, eat in the kitchen, when company comes. Alguém me manda comer na cozinha quando a visita chega. I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Mas eu rio, como bem e cresço forte. Amanhã eu vou estar na mesa quando a visita chegar.
Nobody will dare say to me, eating at the kitchen. Then, besides, they will see how beautiful I am. Ninguém ousará say to me. Ninguém ousará dizer para mim, coma na cozinha. Então, além do mais, eles vão ver quão bonito eu sou. And be ashamed, I'm too am American. Eles se envergonharão, eu também sou a América. Ok, students? Eu gostaria que vocês prestassem atenção que nós vamos analisar alguns trechos que podem inclusive cair nas provas de vestibular. O primeiro trecho desse poema será perguntado qual trecho do poema inteiro que aparece a atitude discriminatória. Ou pode aparecer o trecho e ser perguntado para vocês que atitude ou o que o eu lírico estava querendo falar nesse trecho, né? They send me to eat in the kitchen when company comes. Então, é nesse trecho que o eu lírico, né, o poeta, no caso, ele está denunciando a atitude discriminatória na vida dele, tá? Que era realmente o fato das pessoas ou de alguém mandar ele comer na cozinha quando a visita chegava. Então é muito importante você analisar e poder ver que quando você se confrontar com esse poema, numa questão de vestibular ou numa questão de exame, qualquer prova, qualquer teste, você poder identificar realmente que é essa atitude, é esse trecho que está evidenciado uma atitude de racismo, de preconceito, com a qual o eu lírico, o poeta, ele vem se confrontar aqui, ok? Outro trecho importante para você ficar atento numa prova de vestibular é esse aqui, né? Que é a atitude que ele toma. Então, o primeiro trecho nós analisamos a atitude discriminatória. E agora, como que o eu lírico, nesse poema, ele enfrenta a situação? Que mensagem ele vai transmitir, né? Então, ele diz assim: But I laugh and eat well and grow strong. Então, a atitude discriminatória dele foi qual? Né? Mandarem ele comer na cozinha, porque ele era negro. E qual a atitude? Eu rio, como bem e cresço forte. Então, a atitude dele foi a forma como uma criança, no caso, né? O eu lírico, ele superou aquele problema, né? Algo que poderia ter transformado, deixado ele se sentir inferior. Poxa, se a visita chega, eu tenho que me esconder, eu tenho que comer na cozinha, ninguém pode me ver, eu vou enfeiar a refeição das pessoas. Não, mas ele falou assim: então eu rio da situação, não que ele esteja fechando os olhos para a situação de discriminação, mas o eu lírico aqui, ele, da melhor forma, ele adota uma posição de luta. Como é que ele luta? Então a luta dele foi essa: não, eu vou comer bem, em vez de ficar cabisbaixo, triste, chorando, eu vou superar essa situação de discriminação. Eu vou rir, eu vou comer bem e eu vou crescer muito forte. Ok? A terceira análise que eu sei que nós precisamos ter em mente é o desfecho. Então, a primeira análise, nós vimos aonde que está no poema uma atitude discriminatória. Ou a pergunta pode vir para você também: que atitude é criticada pelo poeta? Então, você achou, como a primeira análise, qual que era a atitude discriminatória, que era mandar um menino comer na cozinha porque ele era negro. A segunda análise, nós vimos a atitude que ele tomou diante da situação. Então, qual foi a atitude? Foi uma atitude de luta, de superação. Não foi uma atitude de ficar deprimido, ficar triste com a situação, ficar revoltado, né? Mas foi uma atitude de superação. E agora nós vamos ver, então, nesse poema, será que o poeta, qual era a visão dele? Que visão
o poeta tinha? Que visão o eu lírico transparece da visão de mundo? Qual a leitura de mundo que é feita nesse poema? Então vamos lá. Ó. Tomorrow I'll be at the table. When the company comes, nobody will dare say to me, eat at the kitchen. Then, besides, then we'll see how beautiful I am, and be ashamed I'm too an American. Olha só, né? Quando ele diz assim, né? Amanhã eu vou estar na mesa. Então, apesar de toda a discriminação, eu vou comer bem, eu vou rir hoje da situação, que é uma situação de adversidade, mas amanhã eu estou naquela mesa lá, né? Quando a visita chegar, ó, nobody will dare, ninguém ousará dizer para mim, vá comer na cozinha de novo, né? E ele diz assim, então, além disso, eles vão olhar para mim, a hora que eu estiver na mesa, na minha posição, eles vão ver como que eu sou bonito. How beautiful I am. And be ashamed. Eles vão ficar envergonhados. Porque eu também sou a América. Então olha só a importância de analisar a cultura através do poema, né? Assim como também da música. Porque as características sociais, existem muitas características da situação que a pessoa vivia, do contexto social. Então, como é que você vai estudar uma cultura sem você estudar o contexto aonde a literatura, a música foi feita, né? Então, é muito importante, alunos, você saber analisar nessa análise 3 que ele tinha uma visão como uma atitude pessimista, né? Será que o poema está falando assim, olha, já que eu estou discriminado, essa sociedade é um horror, é o caos, a gente tem que se revoltar mesmo, tem que sair matando, ou tenho que me drogar. Não, a atitude não foi essa. A atitude revelada aqui é uma atitude de, em primeiro lugar, ele enfrentou, teve uma questão de luta social, ele lutou como? Comendo, ele lutou ficando rindo da situação, mas comendo e crescendo. Era o que ele podia fazer, era a luta dele. E qual a visão dele? É uma visão positiva. Olha, ninguém vai dizer para mim comer na cozinha no futuro. Eu vou ainda sentar naquela mesa. E as pessoas, quando eu tiver a oportunidade de sentar na mesa, vão ver como eu sou bonito. Eu não estaria enfeiando a refeição de ninguém. Mas na verdade, eu sou bonito, né? E eu também sou a América. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação desse poema, tá? E tenham entendido, né, os pontos principais que vocês têm que ter em mente ao se defrontar, né, com esse poema num teste de inglês, num vestibular, tá? Os 3 pontos principais que nós discutimos. E também que vocês possam levar para a vida de vocês a lição aprendida, né? Que quando nós nos depararmos com as adversidades, ao invés, nós temos 2 caminhos a seguir, né? Ou você vai ficar se deprimindo, ou você vai realmente aceitar e beber aquele cálice que estão passando para você, né? Aquele cálice às vezes amargo, que no caso como é a discriminação e tantas outras coisas que muitas vezes na nossa vida, principalmente vocês estão começando a vida agora, muitas vezes nós nos defrontamos com as adversidades, com julgamento de pessoas, e isso desce ruim pra gente. E quando isso acontece, você pode se amargurar, né, com as adversidades, ou você pode rir e dar a volta por cima, né? Como esse poeta tentou nos ensinar, diante da adversidade dele, ele riu da situação e enfrentou, né, de cabeça erguida aquela situação e não deixou jamais de ter uma visão positiva, né, do futuro dele. Que nós possamos também tomar essa lição para a nossa vida e diante das adversidades, nós possamos também ter essa posição de luta, né, e não fechar os olhos à realidade, não. Mas você tem uma atitude positiva, uma atitude de enfrentamento, uma atitude de superação e, em todas as hipóteses, você encarar a vida sua, o futuro,
com otimismo, que é a melhor opção para nós, tá? Então agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, todos os alunos, todos aqueles que venham a ver. Não se esqueçam, né, de se inscrever no meu canal e deixar um like, tá? Dando aí uma moral pro professor aqui, tá ok? Muito obrigado!